Nós conhecemos a história de Salomão, seu nome que significa o Senhor é paz, ou Filho da Paz. Nós vamos ver que Salomão foi um homem que buscou de Deus sabedoria. E ele foi sábio. A Bíblia nos diz que não havia outra pessoa mais sábia que Salomão. Mas quando a Bíblia descreve a sabedoria de Salomão, percebemos que a sabedoria que ele buscou, que ele desenvolveu, foi sabedoria humana, conhecimento humano. Ele sabia responder às questões mais difíceis. Ele entendia de matemática, de trigonometria, de geometria, ele entendia bem de ciências, de astronomia, ele entendia de botânica, de zoologia, ele entendia de filosofia. Salomão era um mestre, era um filósofo, Salomão era um homem muito sábio e que buscou a sabedoria, teve facilidade para isto. E a Bíblia nos mostra como que Salomão foi sábio nas decisões para julgar o povo de Israel. A primeira prova que ele teve como rei, ou uma das primeiras provas que a Bíblia registra, é a história daquelas duas mulheres prostitutas em que tiveram filho na mesma época, e uma delas deitou-se sobre seu filho e a criança morreu. E ela disse que ela trocou a criança de lugar, mas a mãe conhece seu filho. A mãe sabia que aquele bebê não era o seu e foi ao rei e disse: ó rei, o filho dela morreu e ela pegou o meu filho. E a outra dizia: não, o vivo é o meu filho, o morto é o seu. E o rei então diz: e traga uma espada. Bem, já que uma está dizendo que o filho é dela, a outra dizendo que é dela e nós não sabemos de quem é o filho, então, vamos partir a criança no meio, metade para uma, metade para outra. E uma das mulheres dizia: isso mesmo, ó rei, isso mesmo, metade para cada uma. E a mãe do bebê disse: não, senhor, não, majestade, pode dar o bebê para ela, não mate a criança. E o rei disse: você é a mãe, porque você foi tocada pelo amor materno. E nisto, a fama de Salomão correu mundo afora. Que rei sábio, que palavra sábia, que coisa tão tremenda, Salomão com a sua sabedoria. E a fama de Salomão correu mundo afora. Todos queriam conhecer este rei, todos queriam experimentar e provar se realmente ele era tão sábio assim. Se realmente não havia nenhum enigma, nenhuma pergunta que Salomão não soubesse responder. E essa notícia chegou até a rainha de Sabá. Nós vamos ver que Sabá seria uma região ali da África. Não se sabe se é Arábia Saudita, se é Etiópia, mas aquela região ali próxima a Israel, mas no norte da África. Então, vemos em 2 Crônicas, capítulo 9, de 1 a 9, o que está escrito. Diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, com ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Bem, aqui está esta rainha vindo de longe, trouxe muitos presentes e ela veio testar Salomão. A rainha de Sabá enfrentou uma viagem longa, enfrentou perigos, enfrentou dificuldades, porque ela queria conhecer aquele rei. Ela queria saber se realmente ele era tão sábio assim. Bem, pode parecer uma coisa simples a visita da rainha de Sabá, mas imagina uma rainha com o seu reino, governando sobre o povo, sair do seu reino, viajar para outro reino, não de avião. Não numa viagem de 1, 2, 3 dias, uma semana ou um mês, mas de uma viagem longa,
longa, no passo dos camelos, no passo, e mesmo que fossem camelos e cavalos e jumentos, havia sempre aqueles guerreiros, havia sempre aqueles servos que iam a pé. Então, a viagem rendia a caminhada ou a jornada a pé das pessoas. Uma viagem muito longa, uma viagem muito custosa, uma viagem também muito cara. Porque se a rainha ia viajar, ela tinha de levar uma parte do seu exército. Ela tinha de levar segurança. Ela tinha de estar protegida. Havia ladrões em todo o caminho, havia guerrilhas, havia guerrilheiros, havia pessoas fazendo emboscadas nos caminhos para roubar as caravanas. A rainha de Sabá precisava de proteção, um forte contingente de exército para guardá-la. A viagem era cara, porque se ia demorar muitos dias ou meses, talvez um ano. A rainha de Sabá precisava ter alimento para a viagem. Alimento saudável, alimento guardado, deveria ter dinheiro para comprar, para ter água durante o caminho, para comprar comida fresca, para preparar. Ela devia ter todo o aparato de barracas para alojar para a noite, de servos e servas para cuidarem dela, da sua beleza, da sua performance. Era uma viagem custosa e cara. Teria de valer muito a pena. A rainha de Sabá deixa o seu reino e vai. Vai não apenas pela curiosidade, ela vai por ter ouvido da fama de Salomão e por buscar de Salomão algo mais que havia dentro do seu próprio coração. Buscar de Salomão a razão da fé do povo de Israel, a razão da história daquele povo que saiu do Egito, daquele Deus que conduziu o seu povo pelo deserto durante 40 anos, dando ao seu povo comida, água, luz e calor durante a noite no deserto e sombra e frescor durante o dia no deserto tão quente, com a temperatura tão alta. Ela queria conhecer um pouco mais dos segredos, não apenas de Salomão, mas de Israel e do seu Deus. A rainha de Sabá tinha algo que a movia muito além de uma simples curiosidade para testar a sabedoria de um homem. Ela queria, além desta sabedoria, como pode alguém ser tão sábio? E a história que chegou em todas as nações foi: o rei Salomão ofereceu ao Deus de Israel cerca de 1000 holocaustos e buscou a Deus e orou ao Senhor e pediu a Deus que o Senhor viesse ao seu encontro e Deus lhe concedesse o que ele lhe pedisse. E o Deus de Israel apareceu a Salomão em sonhos e lhe disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão, entre tudo que ele podia pedir, a morte dos seus inimigos, longevidade, vida e saúde, e riquezas e honra, ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar o povo, sabedoria para dirigir a nação, sabedoria para não errar com o povo. E Deus lhe disse: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, nem longevidade, nem riquezas e honras, eis que tudo isto te darei, junto com o que você me pediu, sabedoria. E Deus capacitou Salomão para adquirir sabedoria, adquirir o conhecimento, guardar o conhecimento, ter uma mente clara para raciocinar, para refletir, para administrar. E nós vemos como o reino de Salomão prosperou, nós vemos como ele teve tantas coisas na sua época que foram novidades. Nós vemos como Salomão incrementou mesmo no seu reino tanto a questão da agricultura, do comércio,
quanto os avanços indo buscar ouro com navios, com reinos vizinhos para avançar, para conhecer, ir em busca do desconhecido e para trazer para Israel ouro, prata, riqueza. E a rainha de Sabá ficou sabendo desta história. Como? Que Deus é este que pode conceder sabedoria? Que Deus é este que pode cuidar do seu povo como Deus de Israel? Que Deus é este que está com o seu povo em todo o tempo, todos os dias? Eu quero conhecer o Deus de Israel. Na verdade, o que a rainha de Sabá queria e buscava era o conhecimento de Deus. Era aquela busca interior que ela tinha de algo que ela não sabia o que era. Quem sabe você tem esta busca? Quem sabe você tem esta crise existencial, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui? Quem sabe você tem uma insatisfação que nada resolve? Isto é, a falta de Deus em sua vida. Isto é, só vai ser resolvido em sua vida quando você tiver um encontro real com Jesus, com o Deus de Israel, com a salvação do Senhor, com a palavra de Deus sendo transformado pelo Espírito Santo. Deus vem ao seu encontro e você precisa conhecê-lo. A rainha de Sabá, então, ela vai a Salomão. Ela faz esta viagem tão tremenda, tão longa, tão cara. Mas olha o que diz aqui, no versículo seguinte. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. A rainha de Sabá, ela fica maravilhada com o que ela vê. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o gasto, valeu a pena aquela viagem tão difícil. Imagina a rainha de Sabá chegando do deserto do Negueve, vindo de onde? Pelo mesmo caminho que o povo de Israel percorreu pelo deserto, vindo do sul, subindo até Jerusalém. E quando ela vê Jerusalém de longe, a cidade dourada, quando ela vê Jerusalém, o sol já faz brilhar o templo de Jerusalém. O templo erguido, colocado ali no alto do Monte Moriá. Ali está o templo e ali estão aquelas duas colunas de bronze. Aquilo brilha no sol. O templo de Salomão é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão lindo, tão formoso, tão maravilhoso. Atraía turistas, atraía as pessoas. Não só vinham de todo o país para adorar em Jerusalém, como as pessoas vinham de longe para ver aquelas maravilhas. Foi o que atraiu a rainha de Sabá. E ela veio, e ela se maravilhava. Ali estava o templo, ali estava aquela passarela, um viaduto que o Salomão fez, ligando o palácio até o templo. Havia uma entrada especial para os reis. Os reis não precisavam passar no meio do povo, não precisavam passar no meio do mercado, não precisavam passar no meio dos pobres. Não, o rei passava por uma passarela especial, aquele viaduto tão maravilhoso. E ali o rei Salomão tinha soldados, pelo menos 300 guerreiros com escudos de ouro. Aquele ouro tão brilhante, porque eu creio que Salomão era muito exigente com a ordem, com a limpeza, e aqueles escudos brilhavam à luz do sol. E a rainha de Sabá ficava maravilhada, e diz aqui que quando ela viu a casa que ele edificou,
ela ficava admirando aquelas paredes, aquelas colunas, aquelas janelas, aqueles jardins. Ela ficava maravilhada com tudo que via, aquelas piscinas, os móveis. E diz aqui, a comida da mesa. Ele tinha chefes de cozinha que ele trouxe de vários países, e a comida de Israel, a comida kosher, a comida limpa, santificada, a comida de acordo com as orientações para os levitas, para os sacerdotes, para o povo de Israel. Ela ficou maravilhada de ver o lugar dos oficiais, onde cada um ali estava, quase que sem piscar, ali no seu posto, com a sua lança, com o seu escudo, com a sua armadura, com o seu elmo, aquela roupa majestosa, o serviço dos seus criados. A rainha de Sabá ficava maravilhada de ver a ordem. Ela via cada um dos criados fazendo isto, aquilo, e ela ficou maravilhada com os trajes dos escravos, os trajes dos seus criados. Cada um com a roupa mais bonita, os uniformes mais lindos, os botões dourados, as roupas tão lindas, tudo magnífico. Os seus copeiros, aqueles que provavam do vinho, provavam da comida antes do rei comer. Os seus copeiros, aqueles que serviam a mesa na sala do banquete. A rainha de Sabá estava maravilhada, maravilhada com os trajes dos copeiros e o holocausto. Todo dia tinha um ritual no templo. Todo dia tinha culto, de manhã e à tarde. E ela via lá aquelas mesas, a pia de bronze se apoiava no dorso de 12 bois. 3 virados para norte, 3 para o sul, 3 para leste, 3 para oeste. E no dorso deles, aquele grande mar de bronze, aquela pia de bronze com que os sacerdotes se lavavam antes de entrar para ministrar. Ela ficou maravilhada com o templo, com o que ela pôde ver, e ela descreveu. E diz a palavra que ela ficou como fora de si. Era algo que ela nunca viu, nunca viu, nunca viu. E a Bíblia diz que depois de Salomão não teve mais ninguém com tal luxo, com tal riqueza em Israel. Nem antes dele, nem depois dele. Salomão foi o topo, foi o máximo. Nunca houve ninguém como Salomão. Salomão vinha ser um tipo de Jesus. Ele vem ser um tipo do Senhor em toda a glória, em toda a sua majestade, mas com grandes diferenças, no sentido de que Salomão tinha tudo isso através de impostos altos, e Jesus veio para dar a sua vida. Jesus veio para servir e veio nos ensinar a servir, mas o seu reino é reino sempiterno, o seu reino é reino de riquezas e de poder. A rainha estava maravilhada e ela disse, olha, eu fiquei como fora de mim, e ela disse, me falaram que você tinha tudo isso, mas eu não acreditava, até que eu vim e vi. Essa expressão, vir e ver, está ali no Novo Testamento, quando os discípulos começam a vir a Jesus, e André chama Simão, André chama Natanael, Filipe chama Natanael, e eles dizem, olha, achamos o Messias, encontramos aquele que vai trazer o reino de Deus, o Messias prometido. Ah, quem é? Ah, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus de Nazaré? Sim, vem e vê. Vem e vê. É isso que Deus nos fala hoje. Vem e vê. Experimenta Jesus. Experimente conhecê-lo. Quando você o conhecer, você vai ficar deslumbrado. Não com coisas materiais como a rainha de Sabá, porque isso tudo pertence ao Senhor mesmo. Mas você vai ficar maravilhado com o seu amor, com a sua bondade, com a sua paz, com a sua alegria, com o seu poder, sua majestade, sua glória. Sim, vem e vê. Experimenta.
Se eu estiver chupando uma laranja e disser, está uma delícia, você não sabe. Você só pode saber se experimentar também. Vem e vê, experimenta, conheça Jesus. Ele não é apenas o rei de Israel, não é apenas o rei dos judeus, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus de Nazaré. Então, nós vemos aqui em Mateus capítulo 12, verso 42, Jesus diz: a rainha de Sabá se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus disse, olha, a rainha de Sabá fez todo o esforço para conhecer um rei, para conhecer a sabedoria e a riqueza dele, um homem. Mas aqui está, disse Jesus, quem é maior do que Salomão? Jesus. Você já conhece Jesus? Você já experimentou o seu amor, o seu poder, a sua glória, sua sabedoria? E o mais lindo é que você não precisa viajar tanto para conhecê-lo. Você pode agora mesmo fechar os seus olhos e falar com ele. E dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te pertencer. E tudo vai mudar. E você verá quão grande, quão maravilhoso Ele é. Amém? Bem, eu sei que você tem assistido à Rede Super, tem assistido aos nossos programas e tem sido abençoado. Você tem aprendido a palavra de Deus, tem orado conosco, isso é maravilhoso. A paz, o amor, a alegria, o conhecimento de Deus tem chegado até você e ao seu coração. Bem, nós temos feito todo o nosso possível, tudo aquilo que Deus nos tem dado para derramar estas bênçãos sobre a sua vida. Mas você pode ser uma bênção para milhares de pessoas, junto conosco na Rede Super. A Rede Super não pode parar. E nós precisamos agora de você para estar conosco, nos ajudando a mudar todo o nosso sistema aqui para ser digital, porque se não for digital, não poderemos continuar como TV. Então, envie a sua contribuição hoje mesmo. Anote aí a nossa conta, a conta da Rede Super, envie a sua contribuição e vamos até os confins da terra, levando o amor e o conhecimento deste Jesus tão maravilhoso. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me e enche-me do Teu Espírito. Dá-me a Tua graça para viver em Tua presença e fazer a Tua vontade. Dá-me a Tua graça para receber o Teu perdão e para contemplar a majestade do Senhor, o Teu louvor e a Tua paz. Eu me entrego a Ti, Senhor. Quero Te conhecer em toda a formosura do Teu ser. E me entrego a Ti para Te amar, para Te obedecer, para ser Teu súdito, Teu filho, Teu amigo, Tua ovelha. Eis-me aqui. Recebe-me, Senhor. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, que cada um receba o toque do Senhor, a bênção do Senhor, a paz do Senhor, a alegria, a libertação, a salvação, a cura física, cura espiritual. Alcança cada um agora com o Teu amor, com a Tua onipresença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.